Olá, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês uma história que parece saída de um livro antigo, mas que foi a realidade de milhares de mulheres há séculos atrás. Imagina só, você é uma jovem, solteira, vivendo na Idade Média. Parece romântico? Esquece! A vida da moça solteira naquela época era tudo, menos fácil. Eu quero que vocês conheçam a história da Helena, uma jovem camponesa que viveu no sul da França por volta do ano 1320. Ela tinha 17 anos, cabelos escuros, olhos curiosos e um espírito livre, o que, naquela época, era quase um crime. Na vila onde Helena vivia, ser solteira depois dos 15 anos já era motivo de cochicho. As pessoas achavam que uma moça sem marido era imprestável, como se o valor dela estivesse diretamente ligado ao casamento. E não era só pressão social, não. A igreja também fazia questão de lembrar que o papel da mulher era casar, ter filhos e obedecer ao marido. Helena, por outro lado, sonhava em aprender a ler. Ela ouvia os monges lendo os salmos e ficava encantada com aquelas palavras misteriosas. Mas estudar? Nem pensar. Isso era coisa de homem, e de homem rico. Acordar antes do sol, cuidar dos animais, preparar comida, lavar roupa no rio gelado. Essa era a rotina da Helena. E tudo isso sem direito a descanso, sem reconhecimento. Como ela não era casada, ainda tinha que ajudar os pais e os irmãos, como se fosse uma empregada da própria família. E sabe o que era pior? Se ela fosse vista conversando com um rapaz, mesmo que fosse só amizade, já começavam os boatos. Tá se oferecendo, diziam. A reputação de uma moça solteira era frágil como vidro. Bastava um olhar fora do lugar para ela ser excluída da comunidade. E aqui vem uma parte assustadora. Muitas mulheres solteiras, principalmente as que eram mais velhas ou viviam sozinhas, eram vistas com desconfiança. Se uma colheita dava errado ou alguém ficava doente, adivinha quem era culpada? A bruxa da vila, geralmente uma mulher solteira que sabia usar ervas ou tinha algum conhecimento diferente. Com tudo isso, Helena começou a pensar se casar não seria a única saída. Mas aí vinha outro problema: o casamento não era por amor. Era um acordo. O pai dela queria que ela se casasse com um homem 20 anos mais velho, dono de terras. Helena sabia que, ao se casar, perderia qualquer liberdade que ainda tinha. Ela teria que obedecer, servir, e se tivesse filhos, cuidar deles sem parar. E se o marido fosse violento? Não havia lei que a protegesse. A mulher era propriedade do homem. Simples assim. Mas Helena era diferente. Ela decidiu que não ia se casar só por obrigação. Começou a ajudar uma freira que passava pela vila, e com ela aprendeu a ler escondido. Escrevia em pedaços de pergaminho, escondia os textos debaixo da cama. Era perigoso, mas era a única forma de se sentir viva. Ela nunca se casou. Viveu com a família até os 30 anos, o que era considerado absurdo, e depois foi trabalhar num convento, onde ensinava outras meninas a ler. Foi uma rebelde silenciosa. E mesmo que ninguém tenha escrito sobre ela nos livros de história, a coragem da Helena representa milhares de mulheres que resistiram, mesmo quando tudo dizia que elas não podiam. Uma coisa que ninguém falava, mas que Helena sentia todos os dias, era a solidão. Não aquela de estar sozinha fisicamente, mas a de não ser vista. De não ter voz. De não poder escolher o próprio destino. As moças solteiras eram como sombras na vila, sempre presentes, sempre trabalhando, mas raramente lembradas. E mesmo assim, havia uma força dentro delas. Uma força silenciosa, que resistia ao tempo, às regras, aos olhares tortos. Helena começou a perceber que outras mulheres também carregavam essa força. A jovem que cuidava dos doentes, a viúva que criava os filhos sozinha, a freira que ensinava em segredo. Todas elas, de alguma forma, estavam quebrando as correntes. E foi aí que Helena descobriu algo mágico: a rede invisível entre mulheres. Elas se ajudavam em silêncio. Compartilhavam receitas, conselhos, histórias. Uma vez, uma senhora idosa ensinou Helena a fazer um chá que aliviava cólicas, algo que os homens nem sabiam que existia. Outra vez, uma jovem que trabalhava na cozinha do castelo trouxe um pedaço de papel com uma oração escrita. Helena copiou e guardou como se fosse um tesouro. Essas trocas eram pequenas revoluções. Era conhecimento sendo passado de mulher para mulher, longe dos olhos dos padres e senhores feudais. Era resistência. Aos poucos, Helena começou a escrever suas próprias histórias. Inventava contos sobre moças que fugiam de casamentos arranjados, que viajavam pelo mundo, que aprendiam magia. Ela sabia que não podia publicar nada, mas escrevia mesmo assim. Escondia os papéis em potes de barro,
enterrava no quintal, deixava em frestas da parede. E sabe o que é mais incrível? Anos depois, quando o convento onde ela vivia foi reformado, encontraram alguns desses papéis. Histórias escritas à mão, com letras tortas, mas cheias de coragem. Ninguém sabia quem era a autora. Mas agora você sabe, era Helena. A história da Helena é só uma entre milhares. A maioria dessas mulheres nunca teve seus nomes registrados. Mas elas existiram. Elas resistiram. E, de certa forma, abriram caminho para que hoje a gente possa escolher, estudar, falar, criar. Ser solteira na Idade Média não era liberdade. Era sobrevivência. Mas dentro dessa sobrevivência, havia sementes de revolução. Mulheres que ousaram pensar diferente, mesmo quando tudo dizia que elas não podiam. Então, se você é mulher, ou conhece uma mulher que já foi chamada de difícil, solteirona, estranha, lembra da Helena. Lembra que, por trás desses rótulos, pode existir uma força que o mundo ainda não aprendeu a valorizar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou trazer mais histórias reais e surpreendentes da Idade Média, inclusive sobre mulheres que foram guerreiras, espiãs e até cientistas escondidas. Obrigado por assistir até aqui. E lembra, toda vez que você escolhe ser você mesma, você honra todas as Helenas que vieram antes. Até a próxima!